Olá, hoje a gente irá falar sobre o resumo do volume 1 de História feito por Davi, Nicolas, Murilo e Theo. Para começar, vamos falar da transição da República para a monarquia, que é um dos principais marcos na história do Brasil. Esse período foi marcado pelas mudanças políticas, sendo a mais famosa a proclamação da República de 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro tirou Dom Pedro II, começando a Primeira República do país. Junto desse tema temos que falar da República Velha e de suas fases, começando pela República da Espada, que é conhecida assim por ser marcada por Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, que eram dois militares de alta patente. Após Marechal Deodoro se renunciar, o seu vice Floriano Peixoto assumiu. Ele ficou conhecido por ser um marechal de ferro por ser rígido no seu governo. Um exemplo disso é Florianópolis, que tem esse nome pois Floriano Peixoto colocou em sua homenagem após movimentos contra ele. A segunda parte da República Velha é a do café com leite, que foi dominada por São Paulo, que era conhecida pelo café, e por Minas Gerais por causa de ser conhecida pelo leite. Durante essa época, São Paulo e Minas Gerais se alternavam na presidência por meio do voto de cabresto e acabava excluindo outras regiões. Voltando um pouco antes na história, vamos falar dos 4 motivos que fizeram Dom Pedro II cair da cadeira. O primeiro são os militares. Dom Pedro, antes da Guerra do Paraguai, falou para os militares que se ganhassem receberiam cargos no governo. Após a vitória, os soldados voltaram querendo sua recompensa, porém Dom Pedro negou, assim perdendo o primeiro pé da cadeira. O segundo foram os fazendeiros, principalmente de São Paulo e Minas, que queriam mais poder no governo, mas que Dom Pedro não quis, sendo assim perdendo o segundo pé da cadeira. O terceiro foi a igreja, que por causa da maçonaria acabaram tendo problemas com Dom Pedro, e o poder da igreja acabou derrubando o terceiro pé da cadeira. E o quarto e último era o povo, que após ver que Dom Pedro só tinha filhas e ver que o marido de Princesa Isabel era francês, só bastou pensar em um pouco para ver que seriam comandados por um francês, sendo assim quebrando o último pé da cadeira e acabando com o reinado de Dom Pedro II. Por último, vamos falar da Revolta da Chibata, que foi um marco bem importante para os marinheiros, já que na época, por volta de 1910, os marinheiros recebiam más condições de trabalho e recebiam castigos físicos com o uso da chibata. Então, revoltados e liderados por João Cândido e outros 2.000 marinheiros, foram buscar melhoras na marinha. Então foram no porto do Rio de Janeiro e tomaram controle de vários navios. Após dias e conversas com o governo, eles finalmente aboliram o uso da chibata e deram melhores condições de trabalho. Porém, infelizmente, com João Cândido tendo que morrer no processo, até hoje ele é lembrado com muito carinho pelo que fez para a marinha, e a Revolta da Chibata é um dos principais marcos em relação a direitos trabalhistas e igualdade racial. Esse foi o trabalho e espero que tenha gostado.